um dia que o meu pai se juntou com um pai de santo para fazer justiça. Sim, isso que vocês escutaram. Um dia que o meu pai e um pai de santo se juntaram para fazer justiça. Vamos às... Certa feita, meu pai era numa igreja que o pastor mesmo oficial da igreja era um cão, né? Não que todos não tenham um pezinho com um cão, mas esse particularmente, ele perturbava todo mundo. Em frente a essa igreja tinha um terreiro, né? E aí, esse pastor, o que ele fazia? Ele ficava perturbando o pessoal do terreiro. Ele ficava falando pros outros jogar, né? Os irmãos da igreja jogar óleo ungido lá. Ele ficava falando pros outros pegar e ficar orando lá de madrugada. Enfim, coisas desse tipo. O meu pai, obviamente, nunca participava dessas patifarias, né? O meu pai, ele era uma pessoa, que ele não é mais, ele foi curado graças a Exu. Ele era uma pessoa preconceituosa, mas só comigo, entendeu? Com os outros ele não era, com pessoas de fora ele não era, só com as pessoas de dentro, entendeu? Se fosse uma sapatão de fora, era o amor da vida dele, se fosse eu, bota pra fora. E assim vai, né? Coisa de fato. Sendo que, uma coisa que esse pastor não contava é que esse pai de santo, ele era muito esperto. Ele observava o que acontecia nas redondezas. E ele começou a perceber que acontecia uma vigília fora de hora, né? E ele foi contatar o meu pai. Não somente a vigília fora de hora, como essa safadeza que estava acontecendo de jogarem óleo ungido e coisas lá dentro. E ele chegou pro meu pai, né? Porque meu pai, como eu disse, ele sempre foi amigo de todo mundo. Ele era preconceituoso só comigo mesmo, mas isso passou, graças a Deus. Ele chegou e falou: Jorginho, olha só, para além dele ficar jogando óleo ungido lá dentro, ele também tem um comportamento suspeito, porque tá tendo vigília. Meu pai falou: não tá tendo vigília não. Pois é, mas de madrugada acontece um entra e sai nessa igreja, que é uma coisa muito curiosa. Aí meu pai falou: como assim? Aí ele falou: você não tá sabendo não? E ele contou o babado pro meu pai, que entrava gente, saía gente, que ele tava fazendo uma verdadeira orgia nessa igreja. Vocês não estão entendendo. Vocês estão entendendo. Aí meu pai falou: é mesmo? Então vamos fazer o seguinte: quando você perceber que tá rolando essa porra dessa orgia, né? Porra, não, meu pai não xinga. Mas enfim, quando você perceber que tá rolando isso, você me contata, por favor, pra gente ir lá fazer uma visita. Um belo dia, esse pai de santo chegou no meu pai e falou assim: hoje, geralmente, terça-feira, é o dia que rola a orgia. Meu pai falou: vamos ficar de prontidão. O meu pai foi junto com esse pai de santo e eles ficaram observando pra ver o que estava acontecendo. Ai, gente, é muita coisa pra minha cabeça. Eu não consigo acompanhar, cara. O meu pai, ele se mete em cada uma, que eu fico assim, gente, é impressionante. E foi meu pai junto com o amigo dele, o pai de santo, ficaram observando. Gente, eu sei que quando foi de noite, meu pai falou que começou a rolar um vucu-vucu, uma putaria. Era um entre-sai de irmãzinha de igreja, de gente que trabalhava na obra da igreja, entendeu? E aí meu pai esperou a putaria ficar bem daquele jeito, né? Junto com o pai de santo. E o pai de santo, viu? Eu não falei, meu pai, vamos resolver isso junto. Você resolve a pendenga que eles ficam jogando óleo no teu terreiro, e eu resolvo essa putaria que estão fazendo na igreja de motel. Gente, eu sei que meu pai esperou a noite cair, esperou o negócio ficar bem legal, e de noitinha meu pai abriu o portão, que meu pai também era um dos responsáveis da igreja. Meu pai abriu o portão da igreja, junto com o pai de santo, e quando ele viu o que estava acontecendo, meus amores, não era uma vigília, não era uma vigília, era uma casa do sim. Era uma coisa assim que acontecia ali, muito forte, muito poderosa. O céu descia naquele lugar, o inferno subia. Gente, eu sei que quando meu pai se deparou com aquilo ali, e o pai de santo falou: eu te falei, Jorginho, que isso daqui era uma putaria, que isso daqui era uma orgia, e ainda ficam falando da minha casa de santo, que eu não sei o quê. E, gente, o pastor, sem saber o que fazer, e um monte de irmãzinha da igreja fazendo uma baixaria com o pastor. Vocês acreditam nisso, gente, que eles estavam fazendo a igreja de motel? Pra vocês verem. E meu pai esculachando do lado, e o pai de santo esculachando do outro. O pastor foi esculachado pelo pai de santo, foi esculachado pelo meu pai, foi esculachado por todo mundo que ali passava, porque, obviamente, né, começa a juntar gente. E o povo olhando, e o povo sem entender nada. Gente, eu sei que foi um esculacho. E o pai de santo falou: não disse, você fica falando do pai de santo, mas ele tem muito mais caráter que você, porque ele não fica fazendo orgia dentro da casa dele, que não sei o que não sei o que lá. E era meu pai defendendo o pai de santo defendendo meu pai. Gente, foi uma coisa linda que aconteceu naquele dia. A união do melhor dos dois mundos. Jesus e o capeta trabalhando. Gente, eu sei que depois disso, esse pastor sumiu, entendeu? Meu pai, obviamente, né, foi e denunciou ele lá pro conselho de não sei das quantas. Enfim, foi uma baixaria total, né? Ele e o pai de santo trabalharam juntos aí pra acontecer isso. Nunca mais jogaram, né, óleo ungido no terreiro do pai de santo. Porque ele falou: ficou jogando um óleo ungido? Uma orgia dessa? Uma putaria dessa? Eu não quero esse óleo ungido não, porque vai que meu terreiro vira um puteiro também. Não, muito obrigada, eu não quero não. Entendeu? E aí foi uma coisa linda, né? Tudo se alinhou. Meu pai se alinhou com o pai de santo se alinhou com meu pai. Foi uma coisa linda. Eles dois trabalharam para a justiça acontecer. Gente, olha que maravilha. O melhor dos dois mundos trabalhando juntos. Pois é, meus amores. Meus amores, o meu pai viveu muito, né? E eu também com essas histórias dele, né? Porque meu pai tem uma história melhor do que a outra. Gente, sinceramente, meu pai tem mais história do que vida.
E mais uma vez o dia sendo salvo, graças às estripulias do meu pai. Ai, gente, é uma maravilha, né? Ai, que coisa boa ter história pra contar.